Olá, eu gostaria de, nessa semana de Natal, deixar uma mensagem muito especial da Palavra de Deus para a vida de todos nós. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que vem na sua mente quando você ouve a palavra Natal? Eu perguntei o que vem, não o que deveria vir. Tem uma diferença aí. O que passa na sua cabeça quando você ouve a palavra Natal? O Natal ele tem um verdadeiro sentido, um apenas. Não muito o que se comemora por aí, mas ele tem um verdadeiro sentido, que foi a vinda do próprio Criador, na figura de um menino que nasceu para ser nosso Salvador. Esse é o sentido do Natal, e mais nenhum outro. Eu gostaria de ler alguns textos para vocês, para deixar uma mensagem bem especial, para que a gente possa, mais do que recordar, para que a gente possa lembrar, para que a gente possa perceber a diferença do verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal, na verdade, ele começa com esse texto que eu vou ler aqui, Filipenses 2, de 5 a 11. Paulo falando para a igreja de Filipenses. Filipenses 2, de 5 a 11. Paulo diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo nome de Jesus se dobre todo joelho, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus era Deus, ele estava com Deus, mas por amor da humanidade perdida, ele esvaziou-se e tornou-se uma figura humana na figura do menino que nasceu de Maria e José. Pelo Espírito Santo, Maria engravidou e deu à luz ao menino Jesus. Olha só, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha a atitude do Criador, olha a atitude de Jesus, que veio com todo definido. Ele veio para morrer na cruz, ele veio para salvar a humanidade, ele veio para dar chance à humanidade de passar a vida eterna com ele, e não no inferno. É isso que Jesus fez. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Lá no livro de João, tem uma parte muito interessante sobre isso que nós estamos falando, que Jesus veio. Olha o que diz lá em João 1,14. Aquele que é a palavra, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse amor que Jesus tem pela humanidade, por cada ser humano, não tem como a gente traduzir em palavras. Mas aqui deixa bem claro. Ele tornou-se homem e viveu entre nós. E nós vimos a sua glória, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus foi profetizado por Isaías 800 anos antes da vinda do Messias, que havia sido prometida para o povo de Israel. Isaías profetizou. O que Isaías profetizou? Isaías, capítulo 9, versículo de 6 a 7, 800 anos antes, Isaías escreveu isso aqui para o povo de Israel. Porque um menino nos nasceu, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sob o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão,
desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías profetizou algumas centenas de anos antes da vinda de Jesus para todo o povo de Israel que o Messias viria. E viria com todo o poder, mas o poder para salvar, o poder para curar, o poder para dar a eternidade a quem assim ele desejar. Este era o plano de Deus para toda a humanidade. Primeiro foi manifestado aos judeus. Então, essa profecia de Isaías se cumpriu exatamente no tempo do rei Herodes, que era um rei muito tirano e não representava o povo de Israel, porque era um rei totalmente virado as costas para Deus. Ele não obedecia nenhum mandamento do Senhor. Uma outra profecia está no livro de Miqueias. Acreditem, existe um livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 5. Miqueias foi contemporâneo de Jeremias. E ele também disse, inclusive até a cidade onde Jesus deveria nascer. Isso centenas de anos antes. Provavelmente Miqueias escreveu isso 650 anos antes de Jesus nascer. Isaías profetizou, Miqueias mais tarde disse inclusive a cidade onde Jesus deveria nascer. Qual era a cidade? Miqueias capítulo 5, versículo 2, de 1 a 3. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena, entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, distantes em tempos antigos. Essa é outra profecia que o povo de Israel sabia muito bem quando Jesus nasceu. Aonde nasceria Jesus? Em Belém. Miqueias capítulo 5, não esqueça disso, falou. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena, entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Olha que interessante, as profecias foram se cumprindo. Passou muitos anos e muitos anos até que chegou o dia. Veio o Salvador. Este era o momento. Agora vamos ver o livro de Marcos, de 2 a 4, que fala também um pouquinho sobre isso. Tudo isso para a gente lembrar qual era o verdadeiro sentido do Natal. Porque até então não se comemorava Natal lá no Velho Testamento. Se comemorava a festa da Páscoa. Agora, o Natal, não. Vamos ver então o livro, na verdade é o livro de Mateus, capítulo 2. Vamos lá. 2, então, de 1 a 14. Aqui tem uma breve história. Chegou o momento, então, do cumprimento da profecia. E isso aconteceu, como eu disse, na era do rei Herodes. Vamos ler lá, então, Mateus de 1 a 14. 2, de 1 a 14. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vocês perceberam que o rei, na verdade, dos judeus na época era Herodes. E os magos chegaram e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles sabiam da profecia. Eles sabiam, inclusive, Jesus onde nasceria. Herodes não sabia porque ele era um crápula, mas os conselheiros dele sabiam. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Qual profeta? Miqueias. E eles citaram o profeta Miqueias aqui. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Eles estavam esperando o cumprimento da profecia. E chegou o momento, e eles lembraram da profecia de Miqueias. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Mentira. Ele não queria adorá-lo. Ele queria matar o menino, Jesus, porque ele era o rei. E quando eles falaram de rei dos judeus, ele ficou apavorado. Depois de ouvir um rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles.
até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. O que acontece aqui? Herodes tinha dito que era para eles ir lá adorar e depois voltar e dizer para ele onde é que ele estava. Mas eles, em sonho, Deus falou com eles e eles não voltaram para Herodes. Isso explica o porquê que depois Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Mas a questão toda aqui, minha gente, é o seguinte: aonde e quando está escrito na Bíblia que o Natal tem que ser consumismo, uma ceia farta, bebida, comilança, Papai Noel e outras coisas mais, que é a figura principal do Natal hoje em dia? Aonde que está escrito isso? Não está escrito. Por que as pessoas transformaram o Natal numa coisa que ele não é? Principalmente porque não conhecem a palavra de Deus. Esse Jesus maravilhoso que veio em forma de menino, que trouxe a boa nova da salvação e que pode dar a vida eterna para aqueles que creem, ele sequer é convidado para algumas festas natalinas. Vocês já perceberam isso? Você sai numa cidade e ela está toda decorada de Natal. Máximo que tu vê um presépio, uma figura de Jesus aqui, outro lá. Mas o que o Natal reflete hoje? Festa. O que o Natal reflete hoje? Comida. E todas essas coisas não são erradas quando são colocadas no seu devido lugar. O verdadeiro sentido do Natal é que o Deus Criador veio em forma de homem, de menino, e veio para salvar a minha vida, a sua vida e a de todos aqueles que creem. Este é o verdadeiro sentido do Natal. O que dói no coração da gente é ver que em muitas famílias o Jesus maravilhoso, o Deus Todo-Poderoso, não é convidado para participar das festas natalinas. Ele sequer é muito lembrado, quando que ele deveria ser a prioridade nas nossas vidas. Festejar o Natal é muito bonito, essa época do ano sempre é muito encantadora. Mas em que sentido? O verdadeiro cristão, escuta o que eu vou dizer, o verdadeiro cristão comemora o Natal todos os dias da sua vida. Todos os dias ele dá graças a Deus pela vinda de Jesus. João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá diz que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho Jesus. Jesus não veio aqui para fazer algo que ele não fez. Ele veio aqui para cumprir o que foi determinado por Deus. E ele cumpriu com exatidão até a morte e ressurreição na cruz. Este é o verdadeiro sentido do Natal. O que acontece é que com o passar dos anos, o cristianismo se transformou num consumismo tão desenfreado que tirou Jesus do Natal. As famílias hoje não festejam mais o Natal. Elas festejam o Natal consumista. Elas pensam nas férias, elas pensam na comida, elas pensam na bebida, elas pensam na família. E como eu disse, todas as coisas no seu devido lugar não tem nenhum problema. Mas, gente, vamos parar e pensar. O verdadeiro Natal, ele só é verdadeiro se Jesus está presente. O ator principal dessa história é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que você deve celebrar. Todas as outras coisas vão passar, meus amigos. E o que vai ficar é o teu compromisso e o teu relacionamento com Deus. Se é que você tem. Se você realmente entender o verdadeiro sentido do Natal, você vai festejar todos os dias da sua vida a boa nova que Jesus trouxe. Onde o próprio Criador, em forma de homem, pagou todos os nossos pecados e carregou lá naquela cruz para que eu e você tivéssemos a oportunidade de ter a vida eterna. Agora não basta saber disso. O próprio Jesus também disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticardes. Que o Natal possa ser na sua casa, o motivo do Natal na sua casa pode ser Cristo, deve ser Cristo.
e tem que ser Cristo. Os presentes, o Papai Noel, que se coloque no lugar deles. Mas a atração principal é Cristo. Cristo é o protagonista, mas hoje ele está como coadjuvante colocado pelas nossas famílias. Infelizmente, que a gente possa mudar isso. Nós temos a oportunidade de fazermos isso, de transmitir para essa nova geração que está vindo aí o verdadeiro sentido do Natal. Eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Olhem a palavra de Deus. Confiem na palavra de Deus. Estudem a Bíblia. Confiem na Bíblia. Deus profetizou colocou na cabeça do profeta Isaías 800 anos antes. E ele profetizou sobre o nascimento do menino. Eles esperavam, talvez porque eles estavam sob domínio romano, um grande rei a cavalo que os libertasse do império. Mas Jesus fez muito mais que isso. Jesus libertou a humanidade inteira do pecado, do jugo da escravidão e do fogo do inferno. Foi isso que Jesus fez. Jesus veio para morrer, para ocupar o lugar que era nosso, porque a palavra de Deus em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Todos. E é por isso que Jesus veio, e é por isso que a gente comemora o Natal, e é por isso que a gente tem que dar glórias a Deus, e somente a Ele mais ninguém, e colocar todas as outras coisas nos seus devidos lugares. Mas o protagonista do meu Natal, do seu Natal, deve ser Cristo. Se não for assim, você não está comemorando o Natal. Você estará comemorando apenas uma data. No momento que você compreender a grandeza do que Jesus fez, você vai comemorar o Natal todos os dias, e não só no dia 25 de dezembro. Que Deus possa ricamente abençoar a família de cada um de vocês. Eu sou apenas um servo. Estou me apresentando aqui como um simples servo, que estuda a palavra de Deus. E isso que eu compartilhei foi profetizado, no tempo certo aconteceu, né? Da mesma maneira como aconteceu. Também foi profetizado que um dia Jesus voltará, com grande poder e glória. E o palco está se armando. Pelo que temos visto, está aí o palco todo armado. Isso pode acontecer e vai acontecer num curto, breve espaço de tempo. Então, meus amigos, se você ainda não está familiarizado com a Bíblia, se você ainda não está familiarizado com o verdadeiro sentido de Natal, entrega a tua vida para Cristo. Busca a Deus nesse momento. Coloque as outras coisas nos seus devidos lugares, mas o protagonista da sua vida, do seu Natal, tem que ser Cristo. Que Deus abençoe ricamente as suas famílias e que verdadeiramente o sentido do Natal na sua vida, na sua casa, no seu Natal, possa ser Cristo.